instalação é simples, por que é ligado na bateria e não é conectado direto na bobina? Por quê? Porque o sistema, elétrico é como se fosse uma avenida grande, vai de 5 quilômetros, e com suas transversais. Então, uma transversal é o rádio, outra transversal é o farol, outra transversal é o motor do limpador de para-brisa, outra é o seu rádio, outra é o ar-condicionado, cada um assim. E quando a bobina aparece no sistema, quando ela atravessa, digamos que tivesse alguém olhando e fala assim, não, naquela avenida ali, se aparecer, na hora que aparecer a colocar a cabecinha, eu dou um tiro, digamos assim, para você entender. Sim. Então apareceu, pum, na cabeça, apareceu, pum. Então, eletricamente quando a bobina está funcionando, quando ela estiver funcionando, o sistema, o NT vai falar, bobina, agora você trabalha dessa maneira. Quando ela falar, terminei meu serviço, então, tá bom, o aparelho se desliga. E ele é inteligente porque ele precisa só de 8 pulsos para começar a atuar. Então, nos primeiros 8 pulsos, ele mede o tempo para descobrir qual é o tempo de funcionamento da bobina para o sistema do scanner. Esse sistema de radar que escaneia o funcionamento da bobina, por isso que chegamos à versão 5. E aí, por isso que é conectado na bateria, porque tudo está conectado, tudo numa cidade está conectado nessas vias principais. É como no corpo, né? Tudo está conectado nas principais vias. Então, você monitorando essa avenida, você sabe quando a bobina entra em funcionamento e aí você atua em cima dela.